Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. E hoje a gente vai falar sobre a parte 2 ali da história da energia. Então, vamos lá. Então, para começar aqui, a gente vai falar do Alessandro Volta, né? O Alessandro Volta foi um italiano que inventou a pilha. Vamos ver como que isso funcionava. Então, ele foi ali o criador da energia portátil, né, que é a pilha. O Alessandro Volta, ele também usou a sua invenção para fazer a geração contínua ali da eletricidade, que era algo inédito ali naquela sua época. Então, ele ficou bem famoso lá na Itália. Tem até aqui, ó, uma cédula, né, do dinheiro italiano com o rosto dele. E aqui, ó, nessa imagem, a gente tem o Alessandro Volta mostrando ali a sua pilha para o Bonaparte, para o Napoleão Bonaparte. Então, vamos entender como que funciona aqui essa pilha do Alessandro Volta. Então, ele usava o quê? Discos alternados de cobre e zinco, né? Então, como a gente pode ver aqui na imagem, ó, como se fosse discos, né, de cobre e zinco. E entre elas, ele colocava uma solução, né, um tecido como uma solução salina. E essa solução salina ia ajudar o quê, gente? A fazer com que ocorresse uma reação que a gente chama de óxido-redução, né? Então, essa reação ela vai transformar a energia química em energia elétrica, né? E ela vai fazer com que essa corrente elétrica, né, com que esses elétrons, eles possam o quê? Passar por né, por todos esses discos, formando ali um fluxo de corrente elétrica. Então, basicamente, era assim que essa pilha de Alessandro Volta funcionava. O nosso próximo aqui, cientista muito famoso, acho que todo mundo já ouviu falar sobre o Thomas Edison, que foi o homem, gente, que inventou a lâmpada e revolucionou aí toda a história, né, gente? Hoje em dia, quem se imagina aí sem a luz elétrica? Ninguém, né? E ele tem uma frase super importante, né, que faz ali parte da sua história de vida, que falava que gênio é 1% só e a inspiração e transpiração é 99%. Então, a genialidade tem sim ali a sua importância, porém o trabalho duro ali, aquela questão de você nunca desistir, de você sempre tentar, é o que mais importa ali, a transpiração. Então, o Thomas Edison, ele teve que fazer 10 mil tentativas, gente, até conseguir, né, fazer com que a lâmpada de fato funcionasse. Então, ela fala assim também, que ele não falhou, apenas descobriu 10 mil maneiras de como não funciona. Então, ele era extremamente ali aplicado, dedicado, ele não desistia e, por conta disso, ele teve grandes feitos aí na história. Então, agora a gente vai falar aqui um pouco de umas curiosidades ali do Thomas Edison. Então, quando ele era jovem, gente, ele era surdo, né? Ele era quase surdo. Então, ele dizia que isso ajudava ali na sua concentração, ali para poder ficar trabalhando, para ficar estudando. E ele dormia apenas 4 horas por noite, gente. Ele dormia bem pouco e ele trabalhava até 90 horas seguidas, né? Então, ele era muito aplicado. Ele também criou a General Electric, que é uma marca aí de eletrônicos, né, que é super bilionária, e ele registrou mais de 1.093 patentes, gente, pensa, né, não que ele tenha feito todas essas criações, mas ele era um homem de negócios, ele tinha uma visão, assim, empreendedora, então ele comprava, né, ele comprava invenções de outras pessoas e depois ele patenteava, né? Então, isso fez com que ele se tornasse um homem extremamente rico. E essas são as principais invenções ali do Thomas Edison, né? Então, como a gente sabe, ele inventou ali a lâmpada incandescente. Ele também fez ali o fonógrafo, que foi o primeiro aparelho a gravar e reproduzir sons. Ele também produziu o cinetoscópio, que foi um precursor ali do cinema. Ele também criou ali a bateria de níquel e ferro, né, baseado ali nos experimentos de Volta, né, que essa bateria ela era utilizada ali nos carros elétricos antigos. E também fez o sistema de distribuição elétrica, né? Ele criou ali a primeira rede de energia lá de Nova York em 1882. E agora a gente vai falar sobre o Nikola Tesla.
né? Então, o Nikola Tesla, gente, também foi um grandíssimo cientista. A gente vai conhecer um pouco mais dos feitos dele. Mas esse nome, hoje em dia, remete a quê, gente? Ao carro, né? O carro aí do Elon Musk, que usou ali o nome do Tesla e a história do Tesla também como uma fonte de inspiração. Então, o Nikola Tesla, gente, ele nasceu ali no Império Austríaco, que é a atual Croácia, e ele trabalhou ali para o Thomas Edison. Então, eles são ali da mesma época. Só que, por conta de divergências, então, o Tesla, ele era um cientista super brilhante e ele trabalhava para uma das empresas lá do Thomas Edison, lá na Europa. E eles reconheceram todo o talento ali do Tesla, levaram ele para os Estados Unidos, né, para trabalhar lá na General Electric, lá do Thomas Edison, e eles começaram a ter ali alguns problemas, né? Então, o Thomas Edison, ele cria ali na corrente contínua e o Tesla falava muito sobre a corrente alternada. A gente vai já saber o que aconteceu aí entre eles. Aqui são as contribuições ali do Tesla, né? Então, ele criou ali a corrente alternada, ele também fez a transmissão sem fio, né? Que é o precursor lá do rádio e também do Wi-Fi, o motor de indução, que é base para a indústria de eletrodomésticos, e também a bobina de Tesla, que a gente também vai falar um pouquinho mais nessa aula. Então, aí a gente teve a grande guerra das correntes, né? Que foi essa briga ali entre o Thomas Edison e o Tesla, né? Ela ficou muito conhecida ali nesse período que eles estavam vivendo e eles estavam ali brigando para saber qual que seria o melhor tipo de corrente, né? Então, atualmente tem até um filme, né, falando sobre essa disputa, né, da guerra das correntes e no final, a corrente alternada ali do Tesla acabou vencendo. Por quê, gente? Já vou explicar. Então, a corrente contínua, ela vai ser o quê? Ela vai ter esse fluxo aqui dos elétrons, né, que vai seguir sempre em uma única direção. Né? Um tipo de corrente que é importante ali, por exemplo, para pilhas e baterias. Então, ele sempre vai sair ali do positivo, indo para o polo negativo. Já a corrente alternada, esse campo ele vai estar continuamente mudando de direção. Então, uma hora ele vai para cá, outra hora ele vai para lá, e ele fica mudando de um lado para o outro. Então, o tipo de corrente contínua, ele é usado ali em pilhas, baterias, eletrônicos portáteis, né, ali nos painéis solares, onde a energia ela flui em um único sentido. Já a corrente alternada, ela vai utilizar o quê? A rede elétrica, né? Ele é usado ali na rede elétrica das casas, indústrias e também no comércio, porque ele é mais eficiente para transportar energia de longas distâncias. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a bobina de Tesla. Então, a gente tem aqui, trouxe uma bobina de Tesla para demonstrar e a gente vai entender um pouquinho como ela funciona. Então, ele vai ter o quê? Um transformador de energia. Então, ele está ligado, né, na tomada. Então, ele vai pegar uma energia comum e vai converter ele em uma energia de alta voltagem. E essa bobina, ela vai o quê? Ela vai criar um campo eletromagnético. Né? Essa energia vai ser guardada dentro de um capacitador, que fica aqui dentro dele. E ela vai guardando essa energia até que chega um ponto, né, que ela vai estar muito cheia e ela vai liberar essa energia aqui pelo centelhador. E ele vai soltar ali uma faísca. E essa faísca vai ativar o quê? Uma bobina primária que vai criar um campo eletromagnético e vai fazer com que a segunda bobina também funcione. E depois, né, quando essa energia fica bem forte, né, ela vai escapar aqui pelo centelhador, vai escapar aqui pelo ar, criando esses raios, tá, gente? Então, depois a gente vai ver como que ela funciona. E para que serve essa bobina de Tesla, gente? Ela é base ali para a tecnologia da energia sem fio. Né? O grande sonho ali do Tesla era fazer com que a eletricidade ela fosse distribuída pelo ar sem precisar de nenhum fio. Né? Ela também serve para demonstrar, né, esses conceitos, né, de física e de química e também para estudar ali os fenômenos de alta tensão, como ondas de rádio e também da televisão. Então, agora a gente vai para a hora da nossa experiência. Vamos ver aqui como essa bobina de Tesla funciona. Então, para isso, eu vou precisar que sejam apagadas as luzes do nosso estúdio. E nós vamos ligar aqui a nossa bobina.
Então, ó, ela começa aqui com uma energia bem fraquinha. A gente vai aumentando aqui a tensão dela. E agora vamos para o nosso revisando. Bem legal aí a nossa bobina de Tesla, né, gente? Então, na nossa aula de hoje, a gente falou sobre o Alessandro Volta, falamos sobre o Thomas Edison e também o Nikola Tesla. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aprendido um pouquinho mais aí sobre a história da eletricidade e vejo vocês até a próxima.